Então é isso aí, a gente viu na última aula, graças a Deus porque você está aqui, graças a Deus por você que nos assiste pela internet, por você que tem ouvido essa palavra que é transformadora. Mais importante de tudo isso é quem Deus é. Ele é o que Ele diz que Ele é. Ele não muda, Ele não falha, não chega cedo, não chega tarde, Ele é o que Ele é, imutável, eterno, Deus, Ele é Deus. E a gente tem aprendido sobre isso, quem Deus é. Quem é Deus? E eu quero ver com você hoje os atributos de Deus. Vamos começar vendo os atributos de Deus. Vamos colocar um pensamento diferente na nossa cabeça para a gente conhecer quem Deus é através dos seus atributos. Lembra que nós começamos falando que eu creio o que a palavra diz que Ele é. Você lembra que nós falamos que Agostinho diz que o que a minha escritura diz, eu digo. Se a palavra de Deus diz que Ele é, Ele é. E que se a sua fé só vai cambalear se a autoridade da palavra vacilar na tua vida. Mais uma vez, Santo Agostinho. Que o importante é o que a palavra de Deus diz. E eu quero começar a ver com você hoje os atributos de Deus. Nós falamos na última aula que o nosso Deus é grande e que a gente poderia encapsular tudo o que Deus é nessa palavra, Deus é grande. Então quem é esse Deus grande? Quem é esse grande Deus a quem adoramos, servimos e amamos? Quem é esse grande Deus a quem entregamos as nossas vidas? Quem é esse grande Deus a quem tememos acima de todas as coisas, acima de qualquer coisa? O que Ele diz é a verdade, o que Ele diz é o que vale, o que Ele diz é o que se cumpre nas nossas vidas, o que Ele diz é o que está estabelecido para sempre, o que Ele diz é aquilo que volta para Ele de forma recalcada, sacudida, transbordante, generosa. O que Ele diz é o que vale. E ouça só, acompanhem comigo na sua apostila, o que Santo Agostinho disse, muito legal. O que então é o Deus que eu adoro? Ele não pode ser ninguém além do que o próprio Deus. Tu, meu Deus, és supremo, o extremo da bondade, o mais forte e mais poderoso, misericordioso e justo. Tu és o mais escondido, mas ainda assim o mais presente entre nós. O mais lindo e mesmo assim o mais forte, sempre eterno, e ainda assim não conseguimos te compreender. Tu és imutável, mas tu mudas todas as coisas. Não és nunca novo, nem velho, mas mesmo assim tudo recebe uma nova vida de ti. És sempre ativo, mas sempre em descanso. Tu juntas todas as coisas para si mesmo, mas não necessita de nada. Tu buscas fazê-las para si, mas nada te falta. Tu sofres com a ofensa, mas não sente dor. Podes irar-se e ao mesmo tempo ser sereno. Recebes a todos que a ti chegam e nunca os deixa. Nunca estás em necessidade, mas fica feliz em receber. Tu nos libera dos nossos débitos, mas não perde nada ao fazê-lo. Tu és o meu Deus, tu és o meu deleite. Mas será que isso é o suficiente para dizer de ti? Mesmo assim, a desgraça acontece para aqueles que se silenciam a teu respeito. Até mesmo aqueles dotados com o dom do discurso não conseguem te descrever. Nós falamos isso na última aula, que não é com a razão que nós apresentamos Deus. É com o nosso espírito, mas nós precisamos dessas informações para que nós possamos comunicar. Será que eu deveria me preocupar se as pessoas não entendessem isso? Deixe-lhes perguntar o que isso significa. E se alegrem por perguntar. Mas que se alegrem com a pergunta somente. Porque é melhor para eles que te encontrem e deixem a pergunta sem resposta do que encontrar a resposta sem te encontrar. Não está na razão. Está no relacionamento. Não está na razão, está no relacionamento. Não está somente na informação, está na revelação. Uma das maneiras que nós podemos conhecer a Deus é através dos seus atributos. E Santo Agostinho fala aqui, as pessoas perguntam, mas quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus?
mas não conseguem se relacionar com eles. E as pessoas, os entendidos, tentam responder a pergunta, mas mesmo assim as pessoas não conseguem se relacionar com Deus. Porque Deus é espírito, e como é que eu me relaciono com Ele? Através do meu espírito. Então é melhor, é o que Santo Agostinho diz de forma muito inteligente, é melhor que as pessoas fiquem sem a resposta e que te encontrem a ti, do que obter a resposta e nunca te conhecerem. É melhor com que você venha para cá com o intuito de ouvir quem Deus é para poder se relacionar com Ele, do que vir para cá tentando responder as perguntas de como é que o universo foi criado. A palavra de Deus já diz, foi através da palavra de Deus e ponto final. A palavra de Deus é tão, olha só, a palavra de Deus é tão poderosa que Ele pode ter dito e pode ter explodido. Mas eu creio no que a palavra de Deus diz. Através da palavra de Deus, tudo foi criado. O que Ele diz é a verdade. Então nós poderemos conhecer a Deus através dos seus atributos. E nós chamamos de atributos porque nós lemos na palavra e vemos que como Ele se revela. Então eu vou atribuir isso a Deus. Então eu vejo na palavra que Deus Ele operou milagres. Então eu falo que o meu Deus é um Deus de milagres. Olha, eu vejo que Ele fez isso, então eu vou atribuir força e poder. Veja, se você olha para um camarada forte, né, musculoso, o que você atribui a ele? Força. O camarada pode não ter força nenhuma. Ele pode ter músculo, mas pode não ter força nenhuma. Se você vê o músculo, você vai atribuir a força. Se você vê um camarada cantando, você vai atribuir o quê? Uma certa sabedoria de saber como fazer, como cantar. O atributo é algo que eu vou atribuir à pessoa porque eu vejo algo. Você está entendendo? Então eu preciso ver na palavra quem Deus é para que eu possa atribuir. Por isso é que ninguém vai conseguir se relacionar com Deus se não conhecer a Deus através da sua palavra. Não adianta a gente vir para a igreja e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e não acreditar. Nós somos compelidos a atribuir a Ele certas características. Quando você lê sobre Deus, ou ouve um testemunho sobre quem Deus é, Deus, na realidade, está esperando que você creia e atribua algo a Ele, gente. Lembra que nós falamos que Deus, quando Ele fala de forma inteligente, de forma racional, através do teu espírito, que é traduzido para a tua mente, por isso nós falamos que é algo racional, porque tem que ser atribuído, tem que ser traduzido para a tua mente, você entende, e que por isso você louva Ele. Nós atribuímos porque nós achamos, não atribuímos porque achamos que Lhe cai bem, mas porque Ele é e age de forma que podemos declarar que Ele é. Salmo 29, 1 e 2 vai dizer o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Como é que eu vou tributar glória? Kavod, que é uma reputação. Como é que eu vou tributar reputação para Ele se eu nunca vi que Ele fez, se eu nunca ouvi que Ele fez? Eu sempre me lembro de Zaqueu, gente. Por que Zaqueu estava naquela árvore? Porque ele ouviu da reputação de Jesus. Porque ele ouviu que Jesus poderia solucionar alguma coisa. O que ele fez? A reputação de Zaqueu aumentou. A reputação que Zaqueu tinha de Jesus aumentou. Tornou-se maior, mais extensa. Ele ouviu. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A reputação devida ao seu nome. Que nome? Qual é o nome dele? Nós vamos ver em outras lições. Qual é o nome dele? Porque nome é símbolo de característica, é símbolo de caráter. Bom, se ele disse, eu sou o Jeová Rafá, ele é a minha cura, então a glória que eu espero que aconteça, a reputação que eu tenho dele, é que ele é um Deus que cura. Não é um Deus que deixa morrer, é um Deus que cura. Se eu falo que ele é Jesus, e Jesus significa Salvador, então eu entendo que ele é um Deus que traz salvação. Então eu vou atribuir a Ele a glória devida ao seu nome, mas eu preciso conhecer o nome. E nome é símbolo de caráter, e caráter é a expressão de uma pessoa.
É relacionamento, mais uma vez é relacionamento. A glória é devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Santidade é mais um dos atributos de Deus. Adorai ao Senhor com base nesse atributo. Porque esse atributo nós vamos ver mais adiante que vai regular alguns outros atributos, é a santidade de Deus. Então o que é um atributo? Um atributo é uma qualidade própria, é uma qualidade inerente, é uma faculdade, é um sinal distintivo. O meu Deus é grande, o seu Deus não é grande. O meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é mais inteligente que o seu. O meu emprego é melhor do que o seu. É algo que distingue. É um adjetivo ou uma locução adjetiva que qualifica um nome. Um atributo qualifica um nome. Bem, Rafael. Qual é o atributo que Rafael leva? O atributo é: ele é bom, ele é grande, ele é rápido. Qual o atributo que você tem dado ao teu Deus? Quando você se relaciona, você só vai conseguir entender esses atributos se você se relacionar com Ele, se você deixar que Ele seja Deus na tua vida. Essa atribuição vem do nosso relacionamento, não é porque eu ouvi falar, porque Jó, a Bíblia diz que Jó temia a Deus, mas o temor que Jó tinha era por causa da punição. Porque provavelmente alguém disse para ele que Deus era um Deus severo. Então, peraí, eu estou com medo disso acontecer com os meus filhos, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo, não pode, não. Lá no final, Jó disse: olha, eu falei de coisas que eu não entendia. Eu falei de coisas que eu não entendia, eu ouvia falar, então eu começava a atribuir a Deus um temor baseado na punição. Baseado no medo. Eu não posso fazer isso porque eu tenho medo da punição. Louis Berkhoff, no seu livro Teologia Sistemática, disse o seguinte: os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por Ele em suas obras da criação, providência e redenção. Se continuamos a empregar o nome atributos, é porque é comumente utilizado e o fazemos com claro entendimento de que se deve excluir rigidamente a noção de algo acrescentado ao ser de Deus. Ou seja, Ele é o que Ele é. Atributo, eu não estou acrescentando algo a Deus, eu não estou fazendo Ele grande, Ele é grande, eu estou atribuindo algo que Ele é, interpretando isso que o Louis falou, eu estou interpretando algo que Ele é. Ele não se torna mais santo porque eu estou o santificando, Ele é santo. Deus é santo. O que eu estou fazendo? Eu estou concordando com aquilo que Ele é. Eu estou concordando com aquilo que Ele é. Então nós temos dois tipos de atributos, pense nisso: o essencial e o transitivo. Só para a gente pensar um pouquinho mais, para que você possa entender. Os atributos essenciais são aqueles absolutamente necessários, indispensáveis, sem a qual Deus não existiria, Ele não seria o que Ele é. Então o atributo essencial é algo que não está dependente das situações externas para existir. Eu estou falando isso do atributo essencial e transitivo porque tem muita gente que confunde esses atributos. E existem alguns atributos essenciais de Deus que as pessoas acham que são os transitivos. Nós vamos chegar lá para que você entenda essa definição, tá? É algo que não está dependente de condições externas. Esse atributo nos mostra quem Deus é sem nós. Atributos essenciais de Deus mostram para nós quem Deus é sem nós. Isso quer dizer que Deus não depende de você para existir. Deus não depende de você para ser. Por exemplo, os meus sapatos não são essenciais. Eu posso viver sem sapato. Meu celular não é essencial. Eu posso viver sem celular. Mas e o meu coração? Será que eu posso viver sem o meu coração? Não.
Não posso viver sem coração. Eu preciso desse músculo. Então, o coração é algo essencial para a minha vida. E os atributos transitivos? Os atributos transitivos são aqueles que são falados com relação a outras pessoas. Como assim? Esse atributo nos mostra quem Deus é em relação à sua criação. Ou seja, como a sua criação interpreta quem Deus é. Os essenciais é quem Deus é, porque Ele é. Os transitivos são aqueles que Ele é por causa da sua criação e como a sua criação interpreta. Então nós somos, por exemplo, porque Ele é. A diferença entre nós e Deus, apesar de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança, nós não somos, a pessoa de Deus, nós somos imagem e semelhança, temos alguns atributos, temos constituição interior da mesma forma, somos espírito, Ele é espírito, mas nós dependemos dEle, nós somos porque Ele é. Nós amamos porque Ele é amor. Nós dependemos da sua força para que nós sejamos fortes. Nós dependemos da fé do tipo de Deus para acreditar e obter os mesmos resultados. Nós precisamos da alegria de Deus para andarmos em alegria. Nós precisamos da verdade de Deus para falarmos a verdade, porque Ele é a verdade. Nós precisamos da verdade para falar a verdade. Nós dependemos dEle. Então aqui tem um quadro onde nós vamos nos basear, onde eu coloquei para você os atributos essenciais ou absolutos e os transitivos ou relativos. Então eu quero ver, depois de você dar uma olhada, nós vamos ver eles nessas nossas aulas, e eu quero começar a falar com você sobre o atributo da espiritualidade. E o atributo da espiritualidade não é dizer que, nossa, a pessoa é tão espiritual, ela fala em línguas, ela é espiritual. Então Deus, Ele é espiritual, Ele é um negócio místico. Não, o atributo da espiritualidade nos diz que Deus é espírito. Primeira coisa que você tem que entender, que Deus é espírito. Ele não é uma força, Ele não é um pensamento místico, Ele é um espírito. João 4,24 diz, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, com a mesma natureza e em verdade, com o mesmo fruto. 1 Timóteo 1,17, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que isso quer dizer com esse invisível? Que nesse atributo, ele vai nos comunicar duas coisas. Se Ele é espírito, Ele não é matéria. Não é matéria. Não se pode tocar. Por isso que Jesus teve de encarnar, para que as pessoas pudessem tocar nele. Por isso que Jesus, quando depois saiu, Ele ressuscitou, não me toque. Porque não dá para tocar. Porque não é matéria. Deus não é matéria. E por isso não pode ser visto, invisível. O Espírito é uma substância imaterial, invisível, não composta e indestrutível, imortal. O teu Espírito é algo imortal. Toda pessoa que anda na face da terra tem um Espírito que é imortal. Por isso a Bíblia fala de uma separação eterna. Segundo, é que Deus não depende da matéria. Se nós estamos falando que Deus é espírito, isso quer dizer que Deus não depende da matéria. Lembra que nós estamos falando sobre os atributos absolutos de Deus, essenciais. Ele não depende da matéria para existir. Antes de todas as coisas, e os anjos também são espíritos ministradores, antes de todas as coisas, antes de Deus criar qualquer coisa, Ele já era. Então Ele não necessita da matéria para poder existir. Deus não precisa comer,
né? Deus não precisa dormir e nem precisa de dinheiro. Tudo que foi criado por Deus nessa terra é dependente de matéria. Ou seja, para essa cadeira existir tem que ter um chão. Para esse púlpito existir tem que ter esses pilares. Para essas flores poderem estar aqui tudo no suporte, precisa de quê? Precisa de um vaso. A matéria precisa de matéria. Entenda isso, matéria precisa de matéria. Espírito não precisa de matéria. Deus não precisa de matéria nenhuma para existir. Deus não precisa do seu dinheiro, como Santo Agostinho disse. Ele não precisa disso, mas ele fica feliz em receber, porque é a atitude do teu coração que importa para Deus. Bota o teu chapéuzinho para pensar. Vamos pensar nessas aulas. Vamos deixar o Espírito falar conosco nessa informação que você está recebendo. Deus não precisa de matéria nenhuma para se manifestar. Não precisa de matéria, não precisa de templos bonitos para ser o que Ele é. E às vezes a gente fica tão impressionado, a gente olha, nossa, que templo maravilhoso. E se tem um pouquinho mais descascadinho, ele, nossa, Deus aqui não pode se manifestar porque não é excelente demais. Você vê lá na África, a gente sentando em tijolo e Deus se manifestando. Porque Deus não depende da matéria, gente. Você tem que esquecer que esse lugar aqui, ele é feito bonito, não é para Deus. Porque Deus não depende desse lugar bonito. Esse lugar bonito é para você. Para você, para facilitar na tua adoração. A cadeira bonita, para que o seu bumbum não doa durante a palavra. E você não fique pensando no bumbum que está doendo. Não é para Deus. A roupa bonita que você usa, para de pensar que é para Deus, porque não é para Deus. Porque Deus olha para o coração. Deus olha para o teu coração. Deus quer, é a atitude do teu coração, que você não minta, que você anda em justiça. As tuas vestimentas às vezes não dizem nada para Deus, porque o teu coração está totalmente longe dele. Deus não depende da matéria para se manifestar. E você às vezes coloca uma roupa bonita e vem um irmão de chinelo para a igreja, você já despreza o irmão. Poxa, o irmão veio de chinelo para a igreja, você é a igreja. Quando a Bíblia fala de uma noiva adornada, ele não está falando de brinco, ele não está falando de batom, ele não está falando de sapato caro, ele está falando de atitude, que embelezam a tua vida. Deus é espírito e ele não depende da matéria. E se nós sabemos que ele é espírito, então nós podemos entender que espírito é definido tendo dois atributos primários: vida e personalidade. Primeira coisa que você tem que entender: Deus é espírito, Deus não é matéria, e ele não depende da matéria porque ele é espírito. E quando nós falamos em espírito, duas coisas você tem que entender: que ele são dois atributos da espiritualidade de Deus, do ser espiritual de Deus: vida e personalidade. Então a palavra, ela apresenta Deus como um Deus vivo. Se ele é espírito, ele é vivo, gente. Deus não cria nada que seja morto, entendeu? Deus não cria nada. Se é espírito, é vivo. Vivo no contexto de que existe, está existindo. Se Deus é espírito, ele existe, ele está vivo. Apesar da Bíblia falar, né, da morte espiritual, isso não quer dizer que seu espírito passa de existir, cessa de existir. Ele continua existindo. A Bíblia, quando fala de morte espiritual, está falando da morte por causa de um separamento. Eu não tenho mais relacionamento. É igual o pai que briga com o filho e fala: meu filho agora está morto para mim. Ele está morto? Não. Mas por causa do relacionamento, para ele é como se ele estivesse morto. Então o Espírito, ele tem em si vida. Vida. Jeremias 10:10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo. O nosso Deus a quem nós adoramos é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. Jesus, quando ele morreu por nós, ele não poderia ficar na cova. Ele foi ao inferno, libertou os cativos e ressuscitou. Ele é um Deus vivo.
E Jeremias tem essa consciência de Deus. Deus é um Deus, Ele é Espírito, Ele tem que ser vivo. Ele é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. João capítulo 5, verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 1 Tessalonicenses 1,9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Nosso Deus está vivo. Ele está envolvido na nossa vida. Ele luta as nossas batalhas, Ele fala conosco, Ele nos dá a direção, Ele se move. Ele é um Deus vivo. O Deus a quem você adora é um Deus vivo. Por isso que eu não consigo entender, gente. A pessoa chega para adorar a Deus e parece que Deus não está ali. Parece que Deus não está no nosso meio. A pessoa não entende que Deus é vivo e que Ele está aqui, Ele está presente. Porque a pessoa não conhece essa realidade de quem Deus é. Ele está presente, Ele é Emanuel. E quando você estiver louvando a Ele, você fala com Ele cara a cara. Não é mais à distância, meu Deus, vai Moisés, fala com eles, fala com Deus, porque a gente vai ficar aqui que a gente tem medo de Deus. Você não, você já se relaciona com Ele, fala com Ele. Quando você está louvando a Deus, você está falando com Ele, não através de mim para Ele. Você está falando com Ele. Por isso que quando você vier para cultuar a Deus, por isso que as nossas reuniões são chamadas de cultos, porque nós estamos para cultuar a Deus, reverenciar a Deus. Deus está distante? Não. Pense dessa forma. Você está aqui sentado nos bancos, você se levanta, vamos louvar a Deus, vamos falar com Deus. Ele está na tua frente. E aí? Fala com Ele agora. Fala para Ele o quanto você o ama. Fala para Ele o quanto você o deseja, o quanto você o quer. Deus não está longe, Ele está na tua frente, Ele está dentro de você. E parece que as pessoas ficam tão alheias a essa realidade que elas não sabem o que elas estão fazendo. Elas não sabem nem por que elas existem. Deus é um Deus pessoal. Ele habita dentro de nós, Ele está vivo. Ele é a própria vida em si mesmo. E não há necessidade de qualquer interação com algo exterior a si para existir. Deus não depende da matéria. Deus não dependia dos anjos para existir. Deus não dependia do homem para existir. Deus não dependia da árvore da vida e do mal para existir. Deus não dependia de Moisés para existir. Deus não depende de nada para existir, porque Ele é a vida em si mesmo. Deus é vivo. E a vida que começa dele emana para nós. Nós temos a vida de Deus. Nós temos a vida de Deus operando dentro de nós, em nós, em nós, em nós. A vida de Deus emana para nós. A fonte da vida de Deus, ela está em nós. Deus nos amou, mas não precisou nos criar para ser amor. Deus nos amou, mas não precisou de nós para ser amor. Entenda que você não é o centro do universo. Você foi criado para Deus. Você não foi criado para ser o centro do universo. Deus, Ele é a vida em si. Ele amou o Filho antes de todas as coisas, gente. A Bíblia diz que antes de Ele nos criar, Ele já amava o Filho. E o Filho é Deus. O Filho é a expressão de quem Deus é. Então, Ele cria a humanidade baseado no relacionamento que Ele tem com o Filho. Por isso nós somos, a Bíblia diz lá, o apóstolo João, dizendo que nós somos como Ele é. Ele é quem? O Filho. Nós somos como o Filho é, porque nós fomos feitos baseado no que o Filho é. Nós fomos feitos no relacionamento que o Pai tinha com o Filho. Então Deus cria uma classe de filhos
Uma classe de filhos que se relacionariam com Deus, assim como Deus se relaciona com o filho e o filho se relaciona com o pai. Então foi necessário enviar o Espírito Santo como nosso ajudador para nos ensinar como o filho opera. Foi assim lá na criação, é assim hoje. Quem andava no jardim, eu tenho a plena convicção que era o Espírito Santo, o ajudador, o Paráclitos, aquele que vem para nos auxiliar. Deus ama o Filho e, baseado no amor do Filho, Ele diz para si: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí vem o Espírito Santo, que é Deus, que é Senhor. O Espírito é o Senhor, diz a palavra. E Ele anda e vem para ajudar o homem a se tornar a imagem e semelhança de Deus ainda mais. João, capítulo 1, verso 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que nos leva para mais perto de Deus? É a vida de Deus dentro de nós. O que adianta ter a vida e esconder ela debaixo da cama? O que adianta ter a luz e escondê-la debaixo da cama? Ninguém vai conseguir ver a luz. E a Bíblia diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Santo Agostinho diz o seguinte: tu és a vida das almas, a vida das vidas. Tu vives, ó vida da minha alma, porque tu és a própria vida imutável. Eu creio que você tem que ter muito relacionamento com Deus para dizer uma coisa dessa, para pegar algo disso, para perceber que a vida que há em nós é o próprio Deus habitando dentro de nós. Outro conceito da espiritualidade de Deus é vivo, Deus é vida, porque Ele é espírito. Se é espírito, Ele não foi feito da matéria, Ele não precisa da matéria para existir, Ele é vida em si mesmo, Ele não precisa de nada para existir, mas Ele também tem uma personalidade. Os dois atributos, os dois princípios do Espírito é que Ele tem vida e personalidade. Nós estamos conhecendo aqui esses atributos, a gente coloca como atributos essenciais, mas você já conhece isso. Deus é um Deus pessoal, Ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Por isso que eu estou dizendo para você, você vem adorar a Deus e você parece que está adorando uma coisa. Você parece que a pessoa está aqui na sua frente e você está falando para ela que a ama com uma cara de emburrada. Peraí, eu estou aqui na tua frente, você não está conseguindo ver que eu estou na tua frente. Você está falando mal da outra pessoa e ela está logo ali do teu lado e você não está nem aí. Olha só a condição, você não está nem aí, porque aquela pessoa sente, porque aquela pessoa vai achar, não está nem aí, rapaz, não ligo para essa pessoa que já foi cortada do meu ciclo de relacionamento há muito tempo. Tem muita gente dentro da igreja que já cortou Deus do seu ciclo de relacionamento há muito tempo. E você acha que você está salvo, completo em Cristo Jesus. Você já cortou Deus da tua vida, você fez igual Adão, você está fazendo mais uma vez igual Adão fez. Não preciso, não quero, eu posso ser Deus por mim mesmo. Engano do inferno. Deus é um Deus que tem personalidade. E quando nós estudamos os atributos divinos da espiritualidade, Deus é espírito, nós vemos que Deus como espírito não apenas possui vida, não apenas é a vida, mas é uma vida pessoal. Olha só que interessante, gente. Se nós falamos sobre espírito, nós estamos falando que ele é uma vida, que ele tem uma vida, que ele é a vida. Mas essa vida é uma vida pessoal, que se manifesta através de uma personalidade. Ele não é simplesmente uma coisa, uma força, um poder, mas ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal. A Bíblia diz que ele pensa, que ele deseja, que ele sente amor, que ele sente ira. Ele não somente é amor, mas Deus se sente amado. Está entendendo isso? Gente, ele é amor e ele não precisa de outras pessoas para ser amor.
Mas Deus, como um ser pessoal, ele sente amado. Ele se sente amado porque é a relação que ele tem com você. Senão, ele poderia falar, eu sou amor, não preciso de nada de vocês, vocês estão tudo destruídos. Não. Deus tem prazer, apesar dele não precisar se sentir amado, ele tem prazer em sentir o amor que você tem por ele. Ele sente ira, ele sente compaixão, ele sente alegria. E na personalidade, para que nós sejamos uma personalidade, nós temos que ter algumas coisas, nós temos que ter autoconsciência. E a autoconsciência é mais do que a consciência, porque a consciência é daquilo que está ao meu redor. Eu tenho consciência de que eu estou nesse lugar, eu tenho a consciência que eu estou respirando o ar-condicionado está ligado, né? As pessoas me envolvem, eu tenho a consciência do que está ao meu redor, eu sou perceptivo daquilo que me cerca. Mas a autoconsciência é ter o conhecimento da sua própria existência. O ser humano é um ser de autoconsciência. Você vê muitos animais, eles têm consciência. Poucos são os animais que têm autoconsciência. O golfinho é um, o elefante é outro. É o conhecimento de si mesmo como um ser consciente. Deus, olha só que interessante, Deus é perceptivo do fato de que Ele é Deus. E então Ele age de acordo com isso. Êxodo 3:4. Disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. Autoconsciência. 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, que é Deus conhecendo Deus. Deus sabe quem Deus é, Deus sabe os segredos de Deus, Deus sabe os pensamentos de Deus, Deus sabe os planos de Deus, Deus sabe as intenções de Deus. E se nós quisermos conhecer a Deus, nós precisamos fazer isso através do Espírito. Nós começamos dizendo isso. Não é pela razão, a sua razão está envolvida, mas não é pela razão, é pelo Espírito Santo, que nos conta e nos revela quem é Deus, e é assim que nós conhecemos a Deus. E a segunda coisa é a autodeterminação. Primeira coisa, autoconsciência da personalidade de Deus e a autodeterminação, ou seja, que são as escolhas, as ações, os pensamentos pessoais determinados do íntimo da pessoa. Se eu sei quem eu sou, eu não dependo das coisas exteriores para ser, então toda decisão que eu tomo é baseada no que eu sou. Não no que você vai fazer para mim. Então Deus não se move por fatores externos. Entenda que Deus é a causa das suas próprias ações, das suas próprias escolhas e dos seus próprios pensamentos. Deus não fica culpando ninguém. Ele faz o que ele tem que fazer porque ele é Deus. Ele é motivado pelo que ele é para fazer o que ele faz. Mais uma vez, Deus não precisa de coisas externas para existir. Ele não precisa de coisas externas para fazer o que ele faz. Para se manifestar na nossa vida, tudo que ele precisa é a concordância. É eu dizer para ele, Senhor, por favor, está aqui. Pode fazer na minha vida. Ele faz. Mas a decisão de fazer, a decisão do íntimo do coração de Deus, não vem porque você faz ou não faz. A decisão é, eu quero te abençoar. Decisão no íntimo, porque Ele é um Deus abençoador. Ele é a própria bênção. Eu quero te curar, porque Ele é a própria cura. É a decisão de Deus, independe de você. Agora, receber a cura é a cooperação do homem com Deus. Segunda coisa, a autodeterminação é a vontade e o propósito que vem da mente de Deus. Isso significa que Deus tem uma mente e uma vontade que cria um propósito através da qual ações fluem. Eu quero ver aqui algumas passagens com você. Apocalipse 4:11, veja só. Tu és digno, Senhor Deus, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua, o quê? Vontade, ou seja, da autodeterminação. Vieram a existir
isso na mente de Deus, e foram criadas no mundo natural. Efésios 1, de 9 a 11, está cheio dela aqui. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, autodeterminação, segundo o seu beneplácito, ou seja, intenção, autodeterminação, que propusera a autodeterminação em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, autodeterminação, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, autodeterminação. Deus é um Deus pessoal que tem vontade. Deus é um Deus pessoal que o que Ele propõe no seu coração é o que Ele faz. Se Ele não encontrar em você, Ele vai fazer através de outra pessoa. Gerações e gerações e gerações passaram até que se realizasse. Poderia ter sido feito na geração ali, dos 10 espias, mas não foi feito. Não foi feito porque o povo se recusou. Então eu vou fazer só através de Josué e Caleb. Só eles dois vão receber. Deus propõe. E quando Ele propõe, está feito. Agora, será que vai se manifestar através da sua vida? Será que aquilo que Deus te falou, olha, eu vou fazer isso com você. Quando Deus fala, eu vou fazer isso, é porque já está proposto no seu coração, porque Ele é uma pessoa, Ele tem vontade, Ele tem propósitos, Ele tem intenções. Ele fala para você, e você recusa, Ele vai para o próximo. Eu me lembro de uma história na África do Sul, da Igreja Bíblica Rema, lá com o pastor Ray McCauley, e ele falou claramente para a gente que Deus falou claramente com ele, dizendo, olha, Deus veio para mim, depois de vir para mais 6 ou 7 pessoas, e essas pessoas recusaram o que Deus queria fazer. O propósito estava fixo, Ele estava procurando na terra, quem é que ia fazer a vontade dEle. Ele está procurando adoradores, eu estou procurando, achei um, meu irmão, vai querer fazer? Não, vou continuar procurando. Deus busca porque o propósito dEle, Ele criou você para que o propósito dEle se cumprisse. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, autodeterminação. Atos 15, 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu, autodeterminação, dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Jó 23, 13, mas ele resolveu, autodeterminação, alguma coisa. Quem o pode dissuadir? O que ele deseja, autodeterminação, isso fará. Olha só, mais uma vez confirmando o que eu acabei de dizer para você. O que Deus deseja, isso fará. Isaías 46, de 8 a 11. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho, ou seja, o meu propósito, a autodeterminação, permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, a autodeterminação. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, o meu propósito, a autodeterminação. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, autodeterminação, também o executarei, que é a autodeterminação mais a ação. Deus é um Deus pessoal. Deus é uma pessoa que tem vontade e o propósito dele, ele estabelece, porque ele não volta atrás. Para a gente terminar, essa espiritualidade, Deus sendo Espírito, quando ela entra em relação com o tempo e com o espaço, com esse mundo visível, né? Por ser Espírito, ao se manifestar no tempo e no espaço, a comunicação, para que você possa entender quem Deus é, Deus se revela de 2 formas, um ser eterno, porque eterno fala de tempo. O que é eterno? É um tempo
contínuo, que não tem fim, não tem começo. Deus não se vê como eterno, porque não tem tempo. Salmo 92, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. O interessante é a gente ver isso no hebraico, porque a palavra eternidade está relacionada ao tempo, ou seja, em hebraico ela significa o seguinte: o que está além do horizonte, um tempo muito distante, ou então um passado ou um futuro distante, como um tempo que é difícil de se conhecer ou perceber. Deus é eterno. Quando Ele se manifesta, Ele é Espírito. Quando Ele se manifesta no tempo, no espaço, Ele é visto como eterno. Espera aí, onde é que está o início dele? Não sei. Onde é que está o final dele? E também não sei. Então Ele é eterno. E Ele é um ser imenso. Quando a gente fala de espaço, a gente não consegue mensurar. Você consegue mensurar Deus? Você quer botar Deus, é aqui que Ele começa, aqui que Ele termina? Não. Ele é um ser imenso, porque Ele é Espírito. Espírito. Por isso que quando você olha Apocalipse diz lá a cidade santa, com as metragens. Bom, se é algo espiritual, veja bem, se é algo espiritual, é algo imenso, porque Espírito não é formado por matéria, então não pode ser mensurável. É imenso, não tem começo e não tem fim, é eterno. Deus, quando Ele se relaciona conosco, nós temos que aprender. E quando a gente fala que Deus é eterno, é porque é algo que Ele está se mostrando para a gente. Deus é um ser espiritual. E o atributo de espiritualidade de Deus nos mostra que Ele tem vida e Ele é pessoal. Receba isso na manhã, nessa manhã com o teu coração. Receba isso como de bom agrado, sabendo que Deus é um Deus que está vivo e que Ele se relaciona com você, baseado na sua vontade, nos seus propósitos, nas suas intenções, que Ele não depende da matéria para sobreviver. Ele é Deus, Ele é o que é. Ele disse para Moisés: eu sou o que eu sou, e nós nos relacionamos com Ele com base nisso. Tá bom? Na próxima aula nós vamos ver o atributo da infinidade de Deus. Bom, Deus te abençoe, no nome de Jesus.